Vamos lá, turma, vamos lá. A gente vai começar aqui com a apresentação das portas e depois a simulação. Na verdade, é um pouco de teoria sobre as famílias de portas lógicas e depois esses números aí que vocês já estão fazendo a busca. Então, nesta aula, vamos conhecer as duas famílias de circuitos integrados que vamos utilizar nas aulas práticas e revisar as portas lógicas, como também os seus circuitos integrados. Então, os 6 digitais são uma coleção de resistores, diodos, transistores fabricados em um pedaço de material semicondutor conhecido como chip. Então, é esse coleguinha aí do lado que a gente vai fazer uso depois do intervalo, lá no prontoboard. Então, essa caixota aqui é chamada de encapsulamento. Então, esse tipo de encapsulamento é dual inline. Por quê? Porque ele tem 7 terminais de um lado e 7 do outro. Então, são fileiras paralelas de pinos. Esse tipo de componente que você tem que perfurar a placa de cobre é chamado de PHT, que é o pino pelo furo. Então, você tem que perfurar a placa de fenolito para encaixar o componente e do lado do cobre você realizar a soldagem. Então, temos o PHT e temos o SMD. O SMD não está previsto nesse curso. Os pinos são numerados no sentido anti-horário, então sempre que vocês forem iniciar o trabalho, tem que identificar o entalhe ou esse pinozinho aqui no pino 1, essa bolinha no pino 1. Então, a bolinha sempre será o pino 1. E a contagem é de 1 a 7, faz um U, 8 até 14. Então, os 5 primeiros CIs vão ser desse jeito aqui. Aí, aqui embaixo, a quantidade de pinos são 14, mede 19,05 milímetros por 6,35 milímetros. Então, ele é construído, o prontoboard, na verdade, é construído para que esse CI, esse circuito integrado, se encaixe perfeitamente no meio do prontoboard. Então, é naquela região onde você tem uma valetazinha, 7 pinos ficam embaixo, 7 pinos ficam para cima, para poder você ter acesso a todos. Certo, então a gente continua aqui, os CIs são classificados pelo tipo de componente que são utilizados internamente. São duas famílias. Os CIs que utilizam componentes bipolares, no caso, transistor bipolar de junção, aquele lá estudado na eletrônica analógica, NPN e PNP, vão ser chamados de família TTL. Já os CIs unipolares, olha, usam transistores unipolares de efeito de campo, MOSFETs, canal P e canal N. A gente não estudou isso na eletrônica analógica do semestre passado. Então, e também não temos, assim, não tem obrigatoriamente que entender desse funcionamento para utilizar o CI. Então, são componentes da família CMOS e assim a gente registra. Tem a família TTL e a família CMOS. Então, o que quer dizer TTL? O L é de lógica e cada T é de transistor. Então, é lógica, transistor, transistor, e consiste nesses números aí que vocês estão vendo aí na folhinha, 7400, 7408, etc. O que vai mudar em alguns deles é as letras que estão no meio. Para a gente, as letras não vão surtir necessidade, importância. Então, o que vai importar são os números, que é para identificar a porta. Então, as letras é para identificar esses vários tipos aí de componentes. Padrão, choque, Scott, não sei pronunciar, baixa tensão, avançado de baixa potência. Então, isso não vai importar para a gente. O que vai mudar de uma família para outra, de uma série TTL para outra, são essas características de dissipação de energia, velocidade de comutação, mas a pinagem e as operações lógicas são as mesmas. É o que vai importar. Já na família CMOS, também tem a família 40, que a gente vai usar algumas vezes, e tem essas outras aí que vão se assemelhar com a família TTL, que também a gente não vai ter que se preocupar, que a gente só tem a família 40. Já os dispositivos CMOS executam a mesma função, só que não necessariamente são compatíveis com
os componentes da família TTL. Então, eu vou deixar outra folhinha dessa como dever de casa. Para quê? Para desenhar os CIs da família CMOS e ver que são diferentes da família TTL. Em vez de serem todos para a direita, na família CMOS é para o meio. Um é para dentro, um é para a esquerda, um é para a direita. Então, vai ficar essa missão aí para desenhar em casa a família CMOS. Aqui, a diferença de circuito. Na família TTL, a gente utiliza transistores bipolares, que foi estudado semestre passado. Veja que precisa de 1, 2, 3, 4 transistores na TTL para fazer uma inversora. Já na família CMOS, só 2 transistores MOSFET já operam a porta inversora. E por último, antes da gente ver a numeração dos circuitos integrados, a questão das tensões. Isso aqui eu comentei, acho que no primeiro dia. A família TTL vai operar de 0 a 5 volts. Só que os sistemas não são perfeitos, então você tem que dar uma tolerância. Então, de 2 a 5 volts é considerado nível lógico 1. De 0 a 0,8, nível lógico 0. Quando comparado com a família CMOS, as faixas são mais restritas. Ó. Enquanto que no nível lógico 0, eu vou de 0 a 1,5, que é maior do que a TTL. Na lógica, no nível lógico 1, a faixa já é menor, de 3,5 a 5. Valores de tensão nesses intervalos indeterminados, o sinal é perdido. Então, vamos trabalhar só com 5 volts, a gente não vai ter muito problema nesse sentido. E daqui para frente eu não vou detalhar, porque já foi da aula passada, mas porta lógica inversora. Está aí o símbolo, tabela, expressão. E qual é o número dele? 7404. Então, aqui na tabelinha, vocês também vão completar depois. Quando eu pedir aí no texto, colocar o nome é esse daqui, ó. X6 inversoras portas. Então, são 6 portas inversoras. E aqui embaixo o desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que aqui na direita eu tenho, onde eu estou passando o mouse, a expressão e a tabela verdade. Só que está em inglês. Nível baixo é o L de low e o nível alto é o H de high. Então, tem que estar atento aí ao inglês também. Próxima porta. Foi a porta O. Está aqui o símbolo, tabela verdade, a expressão. O que é que tem no catálogo dele? Quadre, porque são 4 portas. To de 2 entradas, to input, porta O. Então, porta O, 4 portas O de 2 entradas. 1, 2, 3, 4, confere. Expressão matemática aqui em cima da tabelinha e a tabelinha verdade. Tá vendo por que tem que conhecer o símbolo? Por que tem que conhecer a função lógica? Por que tem que conhecer a tabela verdade? Porque são informações que estão no catálogo do componente. Próximo componente. Sim, o número 7432. Então, porta O, 7432. Porta I, porta END. Mesma conversinha da aula passada. Símbolo, tabela verdade, expressão lógica. Qual é o datasheet? 7408, quadre, to input, AND gates. 4 portas AND de 2 entradas. Figurinha aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. 4 portas. Expressão lógica, tabelinha verdade. Então, 00 dá 0. 01. Então, o L a gente interpreta como 0. O H interpreta como 1. Tranquilo até aqui? Então, daqui vocês já vão poder completar a figurinha aí de vocês. Em casa, recorta, cola no caderno. A próxima, porta NOR. Figurinha, símbolo, tabela verdade, expressão lógica, datasheet. Qual é o datasheet dele? 7402. Quadre to input NOR gates. Então, 4 portas NOR de 2 entradas. Muita atenção, é a porta que mudou de sentido. Ó. Por algum motivo o fabricante chegou e disse, não, essa daqui é para a esquerda. Então,
Por isso que tem que ter isso desenhado, porque quando for usar a 7402, não confundir com as outras e jogar pino de entrada onde é saída e não vai funcionar. É a porta ou com a inversora na saída. Então, muito cuidado aí com o desenho dela. Tem que fazer do jeito que está aí na figurinha. Padrão desse fabricante. Tá aqui o quê? Fio? Não, aqui é o cobre que está chegando nos transistores. Isso aqui é a representação de uma porta ou de uma porta nó. O que tem dentro de transistor, de resistor e de outro, a gente não faz nem ideia. Então, o que a gente tem que aprender é identificar o símbolo e a funcionalidade dele. Qual é? No caso da nó, tem que ser... chegou 1, já vai para 0. Chegou qualquer nível alto na porta nó, vai para 0. É isso que tem que entender, porque isso aqui, lá na frente, vai ter uma aplicação para isso. Porta NAND é a porta AND invertida. Está aqui o símbolo, está aqui a tabelinha verdade, expressão lógica ou expressão booleana. E aqui há o catálogo, o datasheet. Qual o número? 7400. Quadro to input NAND gates. 4 portas NAND de 2 entradas. Figurinha, expressão lógica, tabelinha verdade. Então vejam que esse fabricante manteve mais ou menos o mesmo padrão. Só tem esse fabricante, Fairchild não. Vocês aí podem depois pesquisar e ver que tem Texas Instruments e tem outras. Toshiba não me lembro, o Mitsubishi tem fabricantes japonesas também. Vamos para finalizar as duas operações lógicas. A primeira, ou exclusivo, símbolo, tabela verdade. Então, vai para nível alto quando as entradas forem diferentes. Expressão booleana. Qual é o número dele? 7486. Então, quadro to input exclusive OR gate. Então, 4 portas short ou exclusivo de 2 entradas. Então, veja que na expressão é a cruz com a circunferência por fora que o fabricante adotou e a tabelinha verdade está aí para vocês conferirem. Por último, o não exclusivo. Símbolozinho aqui na esquerda, tabela verdade. Quando forem entradas iguais, vai para 1. Expressão lógica aqui na direita. E o datasheet. Esse aqui, eu acho que semestre passado a gente não usou. Então, provavelmente também não use, mas fica aí. Não sei se está na lista aí, talvez não me lembro. Mas aí é o 74266. E ele tem uma particularidade que ele é coletor aberto. Então, isso aqui é uma informação que a gente tem que fazer uso só lá na frente, se for precisar. Então, a gente vai finalizar aqui para passar para as simulações, só reforçando que a gente conheceu as duas famílias de circuitos integrados. TTL é a lógica transistor. A CMOS, eu não passei o nome para vocês, mas tem lá no início. É complementar metal óxido semicondutor, se eu não me engano. 7404, aí tem que voltar. Vamos ver. Tá aí. Bota só o nomezinho Note e em casa completa o desenho. Para a gente finalizar aqui só um instante, deixa eu ver. Do quê? Não, vocês vão desenhar, tem que treinar. Revisou. Espera aí. Revisou as portas lógicas básicas, conheceu os circuitos integrados, 7400, 7408, 7404, 32, e assim a gente apresentou as 5 primeiras básicas e 2 operações lógicas. Então tá aí o contato, vou encerrar essa primeira filmada aí para depois botar lá no canal.